caríssimos, caríssimos. Vamos ver se esse arranjo funciona. Eu imagino que sim. Espero que sim, que o áudio esteja razoável, que a imagem esteja razoável. Me acompanhe, que acho que vai ser uma viagem curtinha e numa reflexão que tem mais ou menos... Eu tenho uns 2.500 anos aqui para tentar resumir. A questão é a seguinte, a pauta, na verdade, tem a ver com a questão não só de democracia, mas com a questão de... Como é de dizer isso? De honestidade intelectual, vamos chamar dessa maneira. Tá, não que eu seja, sei lá, um mega intelectual, blá 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 blá, Academia Brasileira de Letras, Sorbonne, não, nada disso. Não, mas acho que, sim, eu tenho que dizer isso até também por honestidade intelectual, para colocar os limites da minha própria formação, que é uma formação meio vira-lata, meio muita coisa por conta própria, né? Mas falando em coisa por conta própria, eu estava nesse final de semana assistindo a um documentário muito legal na BBC. Não. Foi na NET. A NET tem aquele NetNow, que é o Video On Demand. Dentro do NetNow tem um canal chamado Philos, com PH. E dentro do Philos tem uma série de documentários. E eu achei um documentário muito bacana lá chamado Atenas, a verdade sobre a democracia. Athens, the Truth About Democracy. Parece que está no YouTube. O rapaz deu o link aí. Se tudo der certo, eu compartilho o link com vocês. Eu juro, tudo bem? O documentário muito bacana, duas partes, uma apresentadora super inteligente, legal e tal. Ela mostrando que talvez a gente saiba menos sobre essa história de democracia do que a gente imagina. Eu não vou me meter aqui a contar a história toda. Na verdade, a história da democracia surge em Atenas, né? Uns 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. E consistia no quê? Pela primeira vez, as pessoas, independente de sua... Até a página 3, eu digo isso da independência. Mas as pessoas, os cidadãos, ao invés de ter lá nobreza, príncipe, rei, o diabo a quatro, todas as questões da cidade eram decididas pelo voto direto mesmo. Então sentavam lá num lugar milhares de atenienses, cidadãos, e votavam sobre questões de interesse comum, né? Os cargos públicos eram por sorteio, e você ficava um mês naquele cargo público, depois rodava de novo. Então todo cidadão não só votava diretamente nas questões, como todo cidadão também acabava em algum momento passando pelo cargo público. Então não era uma democracia representativa, né, que a gente tem hoje. Tudo bem, a cidade não era tão grande assim, alguns milhares de pessoas. E na verdade isso durou mais ou menos 150 anos só. Na sequência, Império, Confusão, Roma, Idade Média. Na verdade a gente só foi levantar de novo essa lebre, sei lá quando, no Iluminismo, né? Porque isso ficou completamente soterrado, né? Esse governo do povo, pelo povo, para o povo, por muito tempo. Então isso é extremamente interessante. É legal resgatar essa história de que os cargos não eram eletivos, eram sorteados, que qualquer um podia participar. Tem um lado B da história, né? O que a gente chama de cidadão exclui os escravos, exclui as mulheres, exclui uma porrada de coisa. Não era tão inclusivo quanto a gente imagina. Então, só para contar um pouco que o que a gente, de uma certa maneira, mitifica às vezes com a questão da democracia e tal. O nascimento dela, que é uma experiência bastante original, é bastante única, né, de democracia direta, com todos os cidadãos, né, discutindo, debatendo, vai lá na frente, fala, tem votação, blá blá blá. Durou pouquíssimo tempo. E na verdade foi retomado já no mundo que já tinha uma escala diferente, então tudo é um pouco diferente. E tinha lá seu lado B. E aí o que é mais curioso dessa história é que a mulher cita Sócrates. Sócrates era uma figura da cidade
muito polêmica, porque era um cara que ele não era necessariamente um professor. Ele ficava circulando pela cidade e perguntando coisas incômodas para as pessoas. Como é que você sabe que uma coisa é boa? Como é que você sabe que isso, que aquilo? E quem disse que não sei o que lá? Ele perguntava, sabatinava, era um método em cima de diálogo, né? E isso, é lógico, nem todo mundo gostava. Algumas pessoas começaram a se empolgar com esses questionamentos dele. Isso eu aprendi, eu não sabia dessa história, inclusive. O que acontece é que um herói da cidade, que é o Alcebiades, que inclusive ia liderar a cidade numa guerra super importante, ele meio se empolga com essa irreverência do Sócrates e acaba fazendo heresias com relação aos deuses. Porque embora fosse uma sociedade super democrática, os caras ainda tinham as maneiras antigas de idolatrar os deuses, então tinha algumas coisas que não eram tão democráticas assim. Em suma, esse herói cai em desgraça porque ele comete uma heresia, a cidade perde o raio da guerra, aí começa uma caça às bruxas, aí peraí, se Sócrates está fazendo pergunta demais, esse cara está induzindo a juventude a questionar os deuses, e aí o que faz? Aí foi votado que ele deveria morrer. E o Sócrates não arreda o pé, fala, não, eu não vou ceder, né? Eu não vou baixar as calças aqui, e ele acaba tomando veneno e morre. Aí a cidade depois se arrepende, faz uma estátua, que ajuda muito, né, claro. Então, por que eu estou contando essa história? Porque tem duas coisas aqui que realmente são históricas mesmo. Acho que a primeira delas é essa questão do experimento democrático. Voz direta, o poder da argumentação, né, todo mundo participando, todo mundo entre aspas, mas tudo bem. Tá. A segunda questão diz respeito a outra coisa que nasce, praticamente acho que o Ocidente nasce com Sócrates, que é esse questionamento. Perguntar. Né? Perguntar, tentar validar, tentar entender. Só sei que nada sei. Né? Uma vida que não é examinada não merece ser vivida. E o cara nem deixou nada escrito. Né? Quem acabou... Aliás, quase que tudo isso se perde. Todo esse pensamento grego é resgatado pelos árabes, né, no século, sei lá, 7, 8, quase que vai para o saco, e isso só passa a influenciar a cultura ocidental de novo lá para frente. Até fazer um parênteses, que é legal para a gente também desmistificar essa ideia de progresso contínuo. Né? Na verdade, o bendito progresso do Ocidente tem uma série de acasos e completos milagres. Se não fosse o milagre de alguém ter achado essas coisas, né? Inclusive, outro aprendizado recente, Aristóteles escreveu um monte de coisa, mas não para publicar. Isso ficou lá enfiado em algum lugar. Aí um belo dia alguém achou e publicou. Então, se marcasse por ver o próprio Aristóteles, que também tem uma importância fundamental no Ocidente, ia para o saco. Bom, Da Vinci também não publicou nada. Assim vai. Bom, vamos voltar ao que interessa aqui. A questão da honestidade intelectual. Essa postura socrática de admitir que não tem certeza de nada, que tudo tem que ser sujeito ao escrutínio da razão, ao debate, à argumentação, né? Isso, tudo bem que marcou o Ocidente, mas não só o cara foi condenado à morte, como isso também não necessariamente teve uma vitória completa. Porque o que eu percebo, eu estou dando essa volta toda para chegar num ponto X, que é o seguinte: até hoje eu percebo que quem procura conhecimento, quem procura, sei lá, expandir um pouco os horizontes, acaba caindo em algumas armadilhas que são um pouco, como eu ia dizer, arcaicas. A primeira delas, a gente tem um legado aí cultural, a gente tem uma cultura tal, que já não é muito uma cultura do confronto direto, né? A gente contemporiza, a gente é gentil, a gente tem um certo horror à violência. Então, a gente já não tem uma tradição de pensamento livre e tal. A gente tem um apego muito grande pelo consenso. Mesmo quando a gente se revolta, é o povo junto, é todos nós juntos. Parece que o país é uma coisa homogênea, todo mundo é homogêneo, que, né, se você discorda, não cai muito bem e tal. Mas, de qualquer maneira,
dentro de um certo contexto cultural, que faz parte do nosso modo de ser, a história de você questionar, contestar, é um pouco complicada. E aí muitas vezes você acaba tendo uma relação com quem detém o conhecimento, ou quem diz deter o conhecimento, que é relativamente confortável. Se o cara está com o microfone, alguém pergunta, alguém sabatina, alguém questiona, não, a gente vai chamar o cara do senhor doutor, o senhor professor, o mestre, e vamos replicar, e vamos engolir, porque afinal se o cara está ali, ele deve ter algum tipo de sabedoria, e fica fácil para quem quiser, né, abusar um pouco dessa situação, ou desse legado, o cara se arvorar em, sei lá, parece a infalibilidade papal, né? Falar sobre qualquer assunto, então o cara está disposto, os repórteres, ele sempre vai saber o que responder, ele sempre vai se dispor a responder para repórteres, ele sempre vai se dispor a opinar sobre alguma coisa, ele sempre vai ter alguma opinião, sobretudo depois que as coisas aconteceram, né? E sempre, quase, talvez eu esteja sendo injusto aqui, mas é muito provável, eu estou vendo isso agora de uma certa maneira na social media, todo mundo é isso mesmo, né? Parece que tudo que está acontecendo é natural, que tudo isso confirma, que tudo isso na verdade reforça, que tudo isso na verdade... E eu desesperado, que eu hoje até publiquei lá, por honestidade intelectual, que é uma coisa que eu faço muita questão, eu sou o primeiro a colocar as coisas que eu não sei, eu sou o primeiro a colocar a deficiência na minha formação, eu sou o primeiro a colocar que eu sou uma anta, que eu não entendo, tem um monte de coisa que eu não entendo, né? Mas eu coloquei lá assim, por honestidade intelectual, eu vou dizer o seguinte, eu não não podia prever, 2, fiquei absolutamente surpreso com cada passo que essa zona toda tomou, 3, não sei o que pensar, continuo confuso e não sei muito bem como eu me sinto a respeito, né? O que aconteceu contraria o que eu pensava? Sim, não, talvez, eu estou louco para que de alguma maneira eu tenha algum aprendizado novo, né? Eu estou louco para estar errado, eu estou louco, por favor alguém me convença de que eu estou sendo cético, ou que eu estou sendo otimista, por favor alguém me convença, né? Porque eu estou partindo de um princípio mais ou menos como Sócrates, do só sei que nada sei, de que tudo merece ser analisado, de que nenhuma verdade está escrita em pedra, né? Mesmo que quem fale seja bambambam, que você possa citar o cara, segundo o professor, aí você coloca entre aspas, segundo o grande não sei quem, entre aspas, né? A gente continua com esse papo de aspas, como se a autoridade, né, intelectual, ou autoridade, whatever, né, qualquer coisa, acadêmica, técnica, tal, ela não pudesse ser muito contestada. Sabe que isso não é um problema só brasileiro, né? Eu estava vendo recentemente a dificuldade que é na China. Na China, por uma questão de tradição, pressupõe-se que os mais velhos têm razão sempre, né? Então você tem uma questão de obediência, é o que eu ouvi dizer, me contrariem, espero estar errado. Fica muito estranho você contrariar um professor porque ele é mais velho. Fica muito estranho você querer ter mais razão do que alguém que é mais velho ou mais antigo do que você. Então a própria inovação acadêmica, a própria pesquisa científica acaba ficando tolhida, ou acaba ficando mais complicada por uma questão cultural de respeito, em primeiro lugar, não à verdade, à análise, à ciência, ao pensamento, à crítica, tal, mas à idade, né? Eu vejo aqui, eu tenho de uma certa maneira pecado nesse sentido, e é pecado mesmo, pecado dentro desse framework de pensamento, né? Ao questionar quem não está muito acostumado a ser questionado. Então, hoje eu fiquei super feliz que o Newton Machado, um amigo, me mandou um artigo do Huffington Post, muito bacana, em que os caras questionavam até que ponto a Primavera Árabe, o quanto a Primavera Árabe devia às redes sociais, né? Porque já tinha um certo consenso, um certo oba-oba, uma certa, né, todo um discurso bastante consolidado
de redes sociais fazem primavera árabe, né? Mas aí de repente vem gente inclusive que com propriedade para dizer isso, gente investigativa, fala, talvez não, né? Vamos analisar isso com mais calma. E se não? Né? E se isso tiver sido superestimado? E se a gente estiver sendo ingênuo? E se, né? E aí o que é mais curioso, o artigo é bárbaro, eu vou tentar deixar o link também para vocês. O que é curioso é que por aqui, se você, eu digo isso por mim mesmo, se eu questiono algumas coisas, eu vou ter que ouvir necessariamente, você é contra tudo sempre, ou você é um pessimista, ou você é o cara que critica tudo. Curiosamente, olha que coisa engraçada, crítica, em princípio, deveria ser a capacidade de você pensar com um pensamento crítico, de analisar, de discernir, não é necessariamente uma coisa negativa, né? Mas em português, o sentido mais comum de crítica é você espinafrar e querer acabar com o outro. Então, por exemplo, crítica de teatro pode ser positiva ou negativa, né? Mas quando você fala, você está me criticando, significa que, no senso comum, né, que eu estou de alguma maneira condenando você. Então vamos voltar aqui, vamos voltar para essa questão que eu estou na verdade indo na contramão de uma tradição, de valores bastante arraigados, mesmo nas pessoas mais ingênuas, né? Mesmo nas pessoas mais bem intencionadas, que é o horror, a crítica, o horror, a questionar, etc, etc, etc. Fica aqui, né, minha contribuição muito modesta, né, de a gente sempre manter viva aquela chama socrática do cara, e se não? Quem disse? Por quê? Como é que você sabe isso? Né? Esse tipo de pergunta incômoda que custou a vida desse cara, né? O cara foi morto foi morto por voto popular, né? Feia coisa. Então a própria Grécia democrática, Atenas, aquela coisa toda, condenou à morte um cara que questionava demais, né? Então, mantendo um pouco acesa essa chama da independência de pensamento, né? De questionar quem está no banquinho, de questionar quem está no salto alto, vamos tentar lembrar que se não fosse esse cara, esse velhinho lá atrás, que acabou tendo que tomar, nem sei que diabo que era aquilo, se puta, bom não é? Mas que sem esse cara, não tinha Ocidente, não tinha ciência, não tinha essa democracia que você sonha, tá? Eu vou parar por aqui, obrigado pela companhia, René de Paula Júnior falando, espero que a gravação tenha ficado legal, é a primeira vez que eu estou usando esse esquema. Grande abraço, roda e avisa.